Gente linda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar a nossa celebração desse domingo, que é o último domingo do mês de maio. Se você quiser ficar mais perto aqui da gente, pode vir, ficar aqui mais próximo, nos encontrando nos olhares, nos encontrando na presença, nessa vivência, nesse encontro que faz com que a gente possa ser devolvido a um caminho de fé, a nossa espiritualidade. Eu queria já te convidar para você ficar em pé, e eu quero ler com você o Salmo 23, que fala tanto ao nosso coração e nesse movimento da gente poder estar presente. Talvez seja isso que a gente precise orar nessa celebração. Diz assim, eu leio na tradução da Bíblia A Mensagem: Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque tu caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade, teu amor corre atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim eu vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Que essa celebração seja isso. Esse encontro que seja capaz de devolver a mim e a você, quem sabe, um sentimento de paz. Quem sabe, um sentimento de que você não está sozinho, sozinha. Quem sabe, essa sensação que de alguma forma, diante às vezes da aridez da vida, é possível a gente provar um pouco de beleza e leveza. Que seja isso, esse encontro, nesse instante de fé. Feche os seus olhos. Deus, nós nos reunimos diante de um testemunho, que é o teu testemunho, é o testemunho de Jesus, que nos encoraja, que nos impulsiona, que faz com que a gente olhe e encare a nossa vida, para que de alguma forma a gente seja isso, um artesão, sujeito da nossa própria história, e com as forças que nos habitam, nós vamos construindo a nossa existência, nós vamos como um artesão, uma artesã, fazendo com que seja possível pulsar dentro de nós, não a morte, mas a vida, não a culpa, mas o perdão, não o ressentimento, mas a graça, a leveza, a ternura, não os nossos processos de autossabotagem, mas a inteireza, esse que faz com que a gente se renda àquilo que a gente é de fato, e nesse construir a gente possa perceber o que é essencial para a nossa jornada e para a nossa vida. Que esse instante de culto seja isso, a devolução de sensibilidades, quem sabe devolução de prazer que a gente perdeu no nosso automatismo, diante da rotina, diante das demandas, diante das expectativas, diante das frustrações, diante das contingências que às vezes nos aparecem. E às vezes a gente não sabe lidar bem, mas que seja capaz de, quem sabe, num gesto transgressor, dizer que a alegria ainda é possível. Que seja isso, essa celebração, esse encontro, com louvores, com olhares, com amigos e amigas, com irmãos e irmãs de fé, na beleza do teu testemunho, nós sermos devolvidos à vida. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
suas palmas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo passou em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Essa palavra que o Johnny deu no início casou tão bem, né, com o que eu queria dizer hoje aqui para vocês. E alegria sim é possível. Quero te convidar a ficar com o coração aberto durante esse louvor, a meditar nessas letras e a refletir, a pensar que mesmo nas situações, nas circunstâncias que a gente não consegue ver Deus, nas circunstâncias que a gente pensa, meu Deus, eu não aprendi nada disso aqui que me aconteceu. Essa circunstância, essa situação, esse problema que me apareceu aqui só veio como desgraça. E nessas situações difíceis assim, eu falo por experiência própria, às vezes é tão difícil a gente ver Deus.
É tão difícil a gente perceber essa experiência que a gente vive, que às vezes que é tão ruim, como sendo também a presença de Deus ali. Mas aí eu vou parando um pouquinho para pensar, acalmando o coração um pouquinho, chegando com aquela pergunta bem séria assim para Deus. Poxa, o que eu vou fazer com essa experiência? O que eu vou fazer com essa situação? E eu espero que nessa manhã, refletindo nesse louvor, você possa ouvir de Deus como que Ele está nessa situação, né? O que tudo isso quer dizer? O que eu faço com isso aqui, meu Deus? Vamos cantar, vamos render e apontar o nosso coração para Deus agora. Vamos convergir para Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas desse mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo
Cante comigo. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer, Senhor. Anda alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Que grande A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que
me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Até te encontrar. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito
Podem sentar. Obrigado, grupo de louvor, nos conduzir nesse momento, nesse instante de oração cantada. A música tem essa força, eu gosto de repetir sobre isso, né? De levar para a gente, para dimensões a qual a gente não consegue dizer com palavras, não consegue traduzir nos nossos verbetes, mas a gente sente, é o coração que precisa ser cuidado. Em Deus, no seu amor, não há medo. Essa deve ser a mensagem. Essa deve ser a nossa compreensão. A partir do Evangelho de Jesus. Quando a gente olha e entende que é a dimensão amorosa que faz com que a gente ganhe vitalidade, faz com que a gente possa ser potencializado na nossa existência. É sobre isso que a gente aqui acredita e é sobre isso que a gente aqui tenta comunicar como a nossa fé, como a nossa espiritualidade. Gente linda, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês de junho. E o que é que nós temos? Santa Ceia, isso. E também o nosso café comunitário. Então, você tem que colocar aí na tua agenda, domingo que vem, nós estamos aqui com a Santa Ceia, a Eucaristia, esse tempo também onde a gente faz o nosso encontro, que é com o nosso também café comunitário. E eu queria muito te incentivar para você convidar amigos e amigas para a gente estar juntos, nós juntos fazermos uma bonita celebração. E nós vamos ter coral, não é? Apresentação do nosso coral que está aí às vésperas de apresentar o musical, né? A gente já tem a data, vai ser dia 23 de junho, a data mudou, não, aí depois desmudou e depois mudou de novo e mudou e até que fim a gente decidiu, né? Aí voltou para a primeira opção, vai ser dia 23 de junho, prego batido, ponta virada, vai ser o domingo de manhã, dentro da nossa rotina aqui de celebração, e a gente conta muito com a tua presença. Musical Olhos Abertos, que tem a ver com isso, né? Devolver presença, atenção, sentido, contato, encontro. É isso que a gente deseja aqui, e é isso que a gente está cantando, né? E são canções maravilhosas. A gente vai fazer um passeio, tanto pela... Você que não está habituado aqui, a Bethesda ela tem isso. A gente não faz a separação entre o que é música sagrada e o que é música do mundo. Não, é música. É música boa, é música e é poesia. E a gente vai cantar canções da MPB, mas também canções que têm a ver com parte do nosso culto, com o repertório do nosso culto. E vai ser, eu acredito, uma manhã muito linda e especial. Então, anota aí, hein? Dia 23 de junho, às 10 da manhã, o nosso musical Olhos Abertos. Não importa se você, dia 22, foi para um arraiar. Não importa. Não importa. Você vai ter que estar aqui, tá? Vai ser uma linda... Acordado, de olhos abertos. Bem abertos. Para a gente poder celebrar a fé, a criatividade, a espiritualidade, a vida, a alegria. A gente precisa disso. Tá bom? Nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você pode fazer a tua contribuição a partir do Pix, a partir das informações que estão... Já vai, tá? Vai estar ali, né? E você pode fazer a sua doação a partir do gasofilácio. Um negócio ali, o nome é estranho, mas é uma urnazinha. Você coloca a tua doação, tem um envelope lá, se você ainda usa dinheiro, tá? Se você ainda usa dinheiro, a maioria das nossas contribuições hoje é em Pix. Você pode também, através da máquina do cartão, fazer também a tua doação. Enfim, faça com que você seja presente nesse gesto de amor. A tua comunidade aguarda para esse movimento. Se você está aqui a primeira vez, também sinta-se à vontade, não se constrange. Esse é um momento onde a gente diz sim para esse projeto que a gente acredita que é nosso. Você, na transmissão do nosso culto, que vai ser exibido, está sendo exibido às 18 horas, você também está convidado a se fazer essa presença, esse gesto de amor à tua comunidade.
falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos castelos, dos palácios suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, me alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Tu vai usar o pedestal também? Só a estante? Gente linda,
antes da gente partir para a reflexão, né, nós, nesse mês de junho, ainda vamos ter 2 encontros muito interessantes. Eu não sei como é que está a agenda aí das mulheres, porque não sei se você sabe, mas a gente está aí com um movimento muito bonito, né? Nós temos as Mulheres de Coragem, nós temos o encontro dos homens, todos os homens, independente da sexualidade. A gente já teve o primeiro encontro, foi muito bonito. Inclusive, tem um testemunho, né? A minha vizinha chamou a Karine, a minha esposa, né? E achou muito bonito o movimento das rosas, e perguntou o que estava acontecendo. E aí, a Karine disse que era um movimento da igreja. Eu disse, eu nem sei que igreja é essa, mas já estou encantada. Né? Então, a gente aí, em junho, nós temos o encontro dos homens, que teoricamente está marcado para dia 15, há de se confirmar o local. Mas se você não faz parte do grupo, eu quero muito te incentivar a fazer parte desse movimento. A gente teve um encontro assim, muito gostoso, foi muito bom. Estar em conversa, partilhar, nos abraçarmos, realmente ter uma convivência de pertencimento, de vínculo, de aprofundamento, de olhar um para o outro, enfim. Tem sido uma caminhada que a gente começou e já está amando. Então, você está convidado a fazer parte desse grupo. E nós vamos iniciar também no mês de junho, não sei se a arte está aí, nosso grupo de acolhimento, né, aos LGBTQIA+. É um grupo que já estava nas nossas conversas, minhas do Elenai, o Márcio também participou, que é um grupo onde a gente vai acolher essas pessoas. E não só essas pessoas, como também as famílias dessas pessoas que queiram participar desse movimento. E o primeiro encontro, a primeira reunião, vai ser dia 8 de junho, às 16 horas, no anexo da Igreja Bethesda Fortaleza, que fica na Rua Antônio Augusto, 1700, né? No salão, vai ser no salão de reunião, na sala de reunião, lá do condomínio a qual eu moro. Então, você que deseja participar desse grupo, você vai procurar o Zeke, levanta a mão, o Zeke que ministrou aqui o nosso culto, né? Iniciou aí a ministração das canções, e você vai procurar ele e dizer, eu quero participar do grupo, eu quero participar do encontro, como eu faço? Então você está convidada a se fazer presente. Tá bom? Você tem medo de fracassar? Essa é a minha pergunta. É óbvio que você tem medo. E é óbvio que você já fracassou. É óbvio, é claro. Mas o que é que a gente pode olhar para essa pergunta e tentar, quem sabe, encontrar no fracasso uma virtude? Será que é possível? Ou a gente olhar para o fracasso e entender que o medo do fracasso não é apenas o medo do fracasso. O medo do fracasso, na verdade, está dentro de uma estrutura social a qual a gente vive, que diz que aquilo que a gente desejou e não aconteceu é fracasso. Será que não é isso também? Mas antes, deixa eu dizer duas coisinhas para vocês, antes da gente mergulhar nessa reflexão. A gente precisa sempre fazer um exercício de que as narrativas do Antigo Testamento, aqui é bem escola dominical, tem aquilo que se chama de mito fundador. O que é isso? São relatos com os personagens que estão dentro do imaginário histórico, cultural, da construção da identidade, da fidelidade, da espiritualidade, carregados de sentidos simbólicos que buscam explicar a formação de um povo. E as narrativas do Antigo Testamento é sobre isso. Existe ali muito do mito fundador tentando dizer como é que os israelitas, como é que os hebreus se formaram, se constituíram, se construíram como povo.
E aí no domingo passado, com a história de Moisés e sua experiência, eu falei, né, dentro da tradição judaica, dentro da tradição hebraica, que a história de Moisés é a principal narrativa que trata daquilo que seria a origem, que seria a fundação desse povo, porque Abraão é o grande patriarca, mas ele é esse andarilho, esse sujeito que se vê em revelação de um Deus que diz que sai de um lugar e vai para outro, um lugar a qual ele não vê, a qual ele não vai ter contato, e é Moisés que dá continuidade a todo esse processo até chegar na terra chamada Terra Prometida. Essas são narrativas, essas são histórias, essas são experiências contadas oralmente de um povo que está se construindo e está tentando dizer qual é a sua identidade. Então, Moisés e tantos outros personagens, não só Moisés, mas porque, de certa forma, a Bíblia é muito masculinizada, mas a gente pode falar aqui que Miriam também é essa grande mulher, né, que vai dizer de como é que os hebreus vão lutar para sobreviver para além do Egito e onde vão realmente colocar os seus pés. E aí já o livro dos Juízes, que é a narrativa que eu vou trazer hoje para vocês, é um retrato de como se deu o processo de organização política e administrativa em um período pós-Moisés. Mas antes do período dos reis, a gente precisa lembrar que o período dos reis é inaugurado por Samuel. Lembra lá? Samuel não, Esaú. Né? Saul, meu Deus, eu confundi todo mundo aqui. Todo mundo foi no baile, é tanto nome que a gente... Saul. E nesse livro, o livro de Juízes, é dentro de um tempo onde os israelitas ou os hebreus estão sendo dominados por duas etnias, que é os amalequitas e os midianitas. Vamos pensar. É um território em disputa. Eles estão ali tentando dizer que esse aqui é o meu lugar, esse aqui é o meu espaço, isso aqui é onde a gente vai formar e vai, de fato, tornar realmente evidente aquilo que a gente é, que são os hebreus. E aí há muita tensão, há uma luta por sobrevivência, há muita disputa. E aqui os relatos desse livro, o livro de Juízes, trazem personagens que a gente pode dizer estão dentro da micro-história do povo hebreu. Um deles é Gideão, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Gideão é um dos pequenos heróis. Mas no livro de Juízes tem, por exemplo, Débora. Inclusive, o nome da minha irmã é Débora por conta dessa narrativa. É uma juíza, é uma mulher que se torna uma heroína, que vai liderar o seu povo, que vai tentar sobreviver diante de tantos ataques. Gente, vamos pensar aqui a antiguidade. Né, um mundo como se formaria. As pessoas diziam assim, isso aqui é o meu lugar, não, isso aqui é o meu, olha, isso aqui é uma terra produtiva. Então há muita tensão, há muito conflito, há muita guerra, há muita morte. E guerra não no sentido, sabe, dentro dessa lógica que a gente foi treinada, dentro de uma visão que é achar que existe um poderio militar, aqui não. É do jeito que dá. É com pedra, é com pau, do jeito que dá, de uma maneira primitiva. Porque o que está em disputa ali é a sobrevivência. Então, é a partir dessa narrativa que eu quero conversar com vocês sobre o nosso medo de fracassar. Livro de Juízes, capítulo 6, dos versos 11 e 24, depois dessa pequena introdução que eu achei que era necessária. Diz assim a narrativa. O anjo de Javé chegou e se assentou debaixo do carvalho que está em Efra, na propriedade de Joás, filho de Abiezer. Foi quando Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no tanque de pisar uvas, para escondê-lo dos midianitas, ou madianitas, tem algumas traduções que usam esse nome. O anjo de Javé, o anjo do Senhor, apareceu a Gideão e lhe disse: Javé está com você, valente guerreiro. O cara chega, recebe logo esse elogio, hein? Só que de valente o cara não tem nada. Gideão respondeu: meu Senhor, se Javé está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? De novo, vou repetir, eles estão sendo
dominados pelos midianitas, pelos amalequitas. Eles plantam, mas quem colhe são os midianitas, né? Eles produzem, mas quem faz o uso dessa produção são os midianitas. Onde estão as maravilhas que os nossos antepassados falavam? Javé nos tirou do Egito? Olha o ressentimento, a dor que Gideão traz no coração. É mesmo, é verdade essas histórias? De fato? O fato é que agora Javé nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. São os nossos inimigos, é gente que está nos explorando, é gente que está nos dominando, é gente que está tirando a nossa paz e a nossa vida. Então Javé se voltou para Gideão e disse: vá, com suas próprias forças. Eu acho maravilhosa a maneira poética como que a Bíblia ela tenta catalisar ali sentimentos, emoções em nós. Vá com suas próprias forças, salve Israel dos midianitas, sou eu quem envio você. Gideão replicou: meu Senhor, como posso salvar Israel? Você não está entendendo, cara. Primeiro que eu já estou passando na tua cara o que a gente está sofrendo aqui. Segundo, deixa eu dizer qual é a minha realidade. Você chegou aqui com um papinho dizendo que eu sou guerreiro. Mas deixa eu dizer que eu sou. Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés. Mas não basta o meu clã ser o mais fraco da tribo de Manassés. E a tribo de Manassés não é muito lá essa coisa, haviam 12. E das 12, vamos dizer que Manassés não representava muita coisa. E eu sou o caçula da casa do meu pai. Ou seja, o cara está dizendo assim, eu não vou usar o adágio popular aí, mas eu não sou nada. Javé lhe disse: eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem, uma só pessoa. Gideão insistiu: se alcancei teu favor, dai-me um sinal de que és tu quem fala comigo. Não vás embora antes que eu volte e te faça uma oferta. Javé respondeu: vou ficar aqui até você voltar. Olha como a narrativa ela muda de tom. Gideão foi preparar um cabrito e fez pães sem fermento com uma medida de farinha. Colocou a carne numa cesta e o caldo na panela. Trouxe tudo e ofereceu a Javé, debaixo do carvalho. A ideia aqui é que Gideão traz uma espécie de oferenda, ou como se aquele lugar ali fosse o santuário de Deus, ou o templo de Deus, que se havia a promessa de ser construído, e ele faz essa oferta, né? Aqui há o meu sacrifício, mas não a lógica sacrificial, mas aqui há a minha presença. O anjo de Javé lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-o sobre esta rocha e derrame o caldo por cima. Assim fez Gideão. O anjo de Javé estendeu a ponta do bastão que tinha na mão, tocou na carne e nos pães sem fermento, e da rocha subiu um fogo que consumiu a carne e os pães. Uma refeição ficou pronta para ser deliciada. Nesse momento, o anjo de Javé desapareceu. Gideão percebeu que era o anjo de Javé, o anjo do Senhor, e exclamou: ah, meu Senhor Javé, eu vi o anjo de Javé face a face, ou vi Deus face a face. Javé lhe respondeu: fique em paz e não tenha medo, porque você não morrerá. Então Gideão construiu aí um altar para Javé e lhe deu o nome: Javé é paz. Um altar que existe em Efra de Abiezer até os dias de hoje. Vamos ter um tempo de oração. Deus, que essa manhã, esse encontro, essa celebração, fale muito mais aos nossos corações, muito mais, do que simplesmente aquilo que a gente tenta traduzir, as nossas palavras, mas possa ser catalisado dentro do nosso coração, dos nossos afetos, das nossas emoções, do nosso corpo. Quem sabe a gente possa dizer assim: hoje eu descobri,
É isso que eu preciso viver. É desse jeito, é dessa maneira que eu preciso pensar. É com esse propósito que eu preciso tornar a minha vida. Amém. Nem sempre fracassar, ter o gosto da derrota na boca, perceber que falhou em algum momento da nossa jornada e existência, essa experiência vai nos ensinar ou nos fazer refletir, ou mesmo sendo possível de se traduzir em alguma lição positiva. Nem sempre. Fracassar pode simplesmente significar fracassar. É isso mesmo. É a constatação do limite, da impossibilidade, de uma dor a qual eu não consigo dizer que aqui eu vou aprender alguma coisa, de uma experiência a qual eu vivi e digo aqui, de algum modo, existe algum ganho que eu vou ter. Não, a dor, a fratura, algo que está latente, que torna o meu coração doído e simplesmente eu vou conviver com isso. Também, de outro modo, aquilo que a gente chama de fracasso pode estar dentro de uma cultura que nos seduz, nos ensina, nos adestra e que nos tenta confundir de quem assume o seu fracasso, sabe, quem assume, eu errei, eu fracassei, não deu certo, transformou a sua vida em uma existência medíocre e se tornou nesse sujeito que não encontra no insucesso uma virtude. Percebe? De um lado existe essa dimensão de que a qualquer custo as pessoas querem dizer o seguinte: transforme o seu fracasso em algo positivo. Mas existe fracassos que não dá para a gente tornar em algo positivo. Simplesmente nos fratura, nos quebra, nos dói. O que resta para a gente é apenas a gente juntar os nossos caquinhos. De um outro modo, também existe uma cultura, existe um modo de ver e de olhar da maneira como que a gente assume o nosso fracasso, da maneira como que a gente encara o nosso sucesso e dizer que isso não pode ser virtuoso. Não pode ser algo que nos dê força e que faça com que a gente seja capaz de agora ser transformado, reinventado. Aí eu diria que no fracasso não existe apenas uma virtude, mas muitas. Há fracassos que acarretam em um fortalecimento da vontade. A gente errou, a gente fracassou. A gente está começando a aprender violão. Os dedos começam a ficar doendo. Aí a gente erra a nota, perde o tempo. Mas esse fracasso vai dando vontade da gente pegar a primeira música em plena pandemia, e a gente pega a primeira música, e aí a gente começa a se alegrar, e a gente erra de novo, aí a gente vê o nosso limite, a gente sabe que não dá para fazer um arpejo, não dá para fazer a batida que o Márcio faz, não dá para dedilhar, mas a gente vai cantando uma música e vai entre outra. Então esse fracasso vai fortalecendo a nossa vontade. Mas também há outros que a gente abandona. Não é para mim, cara. Não é para mim. Por exemplo, tem gente que, não é para mim. Malhar, ir para academia. Não é para mim. Né? Não é para mim correr. Eu gosto de nadar. Não é para mim. Não é para mim pintar. Meu Deus, eu fui fazer educação artística na minha infância. Jesus, eu sou terrível pintando. Não dá, não é para mim. Há fracasso que nos dão força para perseverar no mesmo caminho e os que nos oferecem um impulso para transformá-lo. Há os fracassos que nos tornam combativos. Há outros. Meu Deus, cadê minha pregação? Opa. Oi. Encontrei. Pronto. E há outros fracassos que nos tornam mais sábios. E há também os que nos tornam simplesmente disponíveis para outra coisa. Isso aqui, eu errei, eu falhei, não me dei bem, mas agora eu tenho uma abertura.
para uma outra coisa, para um outro projeto, para uma outra vivência, para um outro sonho, para um outro lugar qual eu quero e desejo. O nosso medo diante do fracasso, perceba, isso aqui eu quero muito que você preste atenção, é muito mais devido à estrutura social que nos bombardeia a todo momento em um padrão de vida que se vende, literalmente se vende, como um modelo de existência que não nos ensina a lidar com o sofrimento, com as contingências e frustrações, mas nos enquadra, nos limita a cumprir a uma fórmula do sucesso e que produz cada vez mais em nós o medo de falhar. Percebe? O nosso medo de fracassar é porque a gente está dentro de uma estrutura social que diz o seguinte: existe um modelo aí, a qual a qualquer custo você precisa cumprir, que você precisa seguir. Existe um padrão de vida que você precisa ter. Existe uma maneira de você se comportar que você precisa fazer. Existe uma maneira de você enxergar a vida que você precisa tornar isso para você também. E aí, ao invés da gente saber lidar com as nossas contingências, com os nossos sofrimentos, com aquilo que nos falta, a gente vai acumulando mais culpa, a gente vai acumulando cada vez mais ressentimento, a gente vai acumulando cada vez mais a sensação de inadequação, a gente vai acumulando cada vez mais o não pertencimento de quem a gente pode ser e é. Qual é essa fórmula de vida bem-sucedida? Deixa eu te dizer algumas coisinhas. Não basta você nascer, ir para a escola, aprender a ler, executar as operações matemáticas, criar laços, amizades, crescer. O modelo e a fórmula de vida bem-sucedida diz o seguinte para a criança: você precisa ser o melhor aluno ou aluna, tem que ser alguém proeminente, tem que ser medalhista, tem que sair na foto do outdoor, no mínimo, no mínimo, olha a voz dos pais ecoando, no mínimo é isso que eu espero de você. Não cai da cadeira, você ouviu muito isso. É o mínimo que eu espero de você. É a sua responsabilidade. Ser o primeiro da turma. Não basta a gente estar empregado. Pagar as nossas contas. O nosso aluguelzinho. Ter um dinheirinho para a gente tomar aquela breja no fim de semana, que eu sei que muitos irmãos e irmãs tomaram. O seu valor é fundamentado se você tem ou não o aparelho da maçã. O aparelho celular da maçã. Meu irmão, se você não tem um aparelho celular da maçã, você não é gente bem-sucedida. Eu estou lascado, nunca tive o aparelho celular da maçã. E se você for ter filhos ou filhas? Eles precisam ser excepcionais, inteligentes, centrados. Que mané TDAH? De preferência dentro da heteronormatividade. Nem pensar em meus filhos e minhas filhas serem gays ou lésbicas. Tem que ser gente de bem. Porque gente de bem é gente bem-sucedida. Veja, a nossa vida não pode ser mais ou menos, sem poucas viagens, sem provar aquele vinho, sem ir naquele restaurante. Porque se for assim, a nossa vida parece estar provando de uma vida medíocre, sem sentido, sem razão. E se a gente está dentro de um relacionamento? O que a gente espera do outro? O outro deve ser fruto do nosso espelho. Nada de ter alguém apenas para nos escutar, para nos dar cumplicidade, a amizade, o companheirismo. O outro tem que estar dentro do meu desejo, da minha fantasia e da minha imaginação. Que mané diferente. As nossas escovas têm que ser azuis. Aí quando a gente olha como a gente estabelece a nossa relação com o corpo, a gente não estabelece uma relação de pacto integral.
O que a gente prefere? A gente prefere a sedução da indústria cosmética, farmacêutica e de suplementação. É a nova, né? Meu, você tem que tomar creatina. É uma cretina. Né? Você tem que tomar suplementação, porque depois dos 40 você já não consegue produzir enzima, não sei. O cara fica profissional da noite para o dia, entende tudo de processos biológicos. Eu fico assim, abestalhado de tanta mentira. Vai pondo na gente mais crise, mais culpa, mais frustração. E aí o que é que acontece? A nossa insatisfação com o mundo não é mais como ele funciona, não é sobre a maneira como ele está organizado, mas sim como que adaptados, não usufruímos, não saciamos o apetite de acordo com o menu que este mundo nos oferece e nos serve. Percebe? A nossa indignação não é sobre essa estrutura, esse modo de estar aí no mundo, ou da maneira como esse mundo se organiza. A gente não se indigna contra isso. O nosso pessimismo, a nossa crise, o nosso medo, é porque a gente não dá conta de estar fazendo usufruto desse cardápio que está aí. Essa é a nossa crise. A gente não se indigna com essa imagem de vida bem-sucedida que é uma ilusão. A gente se dobra a ele. Aí veja o que Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, que é perfeito. Perfeito no sentido da nossa relação de amor, daquilo que a gente acredita como essencial para a nossa existência. Mas o mais importante é isso: a gente estar moldado a este mundo e a gente não se indigna contra ele. E esse mundo vai estruturando a maneira como a gente olha para os nossos fracassos. E muito do que a gente acredita que é o nosso fracasso está diante dessa imagem, dessa referência que vai dizendo para mim e para você que você fracassou e que você é uma fracassada. E é uma grande mentira. Primeiro, a pior sensação de fracasso não está na dimensão das coisas, mas a permanente dúvida de quem se é. Qual é o grande conflito de Gideão aqui? Ele teme aceitar o desafio de liderar o seu povo para enfrentar os midianitas. E aqui, de novo, eu quero muito que a gente olhe para o texto bíblico e entenda que essa narrativa ela é colocada com 9 sentidos. A luta de Gideão é contra um inimigo que aparentemente está do lado de fora. Mas a angústia que lhe persegue, que permanece, é a desconfiança de quem ele carrega dentro de si. Percebe? É isso que vai tornando e inviabilizando o projeto de Gideão ser. Não é o medianita que está do lado de fora. Ele está indignado contra os midianitas. Ele sabe que eles são maléficos. Ele sabe que de alguma forma está usurpando da liberdade deles construírem uma vida. Mas a angústia que brota, que está dentro dele, que pulsa, é sobre isso. Eu sou o menor da minha casa, mas não só o menor da minha casa. Eu sou o menor, a minha casa é o menor dentro de um clã, mas não só o menor dentro do clã, é o menor da tribo. Veja, ele está se inviabilizando, ele não está conseguindo olhar para dentro de si, não conseguindo enxergar beleza, não conseguindo enxergar potencialidades, não conseguindo se enxergar como sujeito, como protagonista de uma história que pode ser reinventada e mudada. De novo, a dúvida não é sobre o inimigo que mora do lado de fora. Até porque, cá entre nós, né? A realidade se impõe. Não é possível fingir que eles não estão sob o domínio e a exploração dos midianitas. Eles estão dominados, a produção agrícola é surrupiada, porém há outro medo que assola o coração de Gideão. É sobre quem ele se tornou. E isso que ele se tornou é motivo de abrir mão de uma oportunidade que poderá mudar a sua vida, mas não apenas a do seu povo. Percebe? A realidade se impõe.
Está do lado de fora, você precisa sobreviver, você acorda às 5 da manhã, você se levanta, toma um banho, toma café, pega um busão, pega o carro, você precisa dar conta das suas contas, você precisa fazer alguma coisa. Mas às vezes está dentro de nós esse medo e de que a gente a qualquer custo, a todo tempo, parece estar em dívida com alguém. E essa dúvida que para sobre isso vai impossibilitando da gente enxergar outros cenários, inclusive da vida, inclusive para poder potencializar a nossa existência, para devolver gosto e sentido para aquilo que a gente às vezes percebe e perde. A gente vai se anulando, porque a gente vai obedecendo apenas os processos mecanizados da nossa existência. E aí é o nosso desespero, a gente entra no automatismo, e a gente não se pergunta, e a gente não entra em contato consigo mesmo, e a gente não consegue se encarar, se perceber. A nossa crise, acredite, não se trata essencialmente porque os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas estão longe do nosso alcance. Não, não é apenas sobre isso. É justamente porque nos encontramos em uma espiral da vida, da existência e do mundo que o que desejamos é repetir a imagem do outro, do bem-sucedido, e não nós. Porque às vezes o que a gente deseja nem é o nosso desejo. O que a gente deseja é repetir um padrão de vida que está aí do lado de fora, mas não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. O que a gente às vezes deseja e o que a gente se propõe não tem nada a ver com aquilo que você, essencialmente, eu vou usar essa palavra primitivamente, está aqui, como primordial dos teus sentidos, dos teus sonhos, daquilo que você olhou e disse é meu. É a fala de Gideão. Ele compara a situação que está vivendo à realidade que foi do Egito. E joga no rosto de Deus a dúvida que traz de si mesmo. Ele faz a pergunta, foi você mesmo, cara, que tirou o pessoal do Egito? Tem certeza? Porque em outras palavras, a Bíblia ela precisa ter essa insinuação poética. Que em outras palavras, ele está dizendo assim, você está atrás do Moisés? Você está atrás do Moisés, cara. Moisés é que foi esse cara. Porque a situação que a gente está atravessando é tensa o suficiente para que eu não acredite naquilo que você diz quem sou. Revelando o meu valor, a dignidade do meu destino e do meu coração. Há um outro ali, a qual de certa forma Gideão carrega, e tem tantas histórias, dessas histórias desse cara que triunfa, que tem vitória, que enfrenta o faraó e etc. E aí o Gideão diz assim, talvez olhando para Moisés e não encontrando o seu destino, a sua história, a vivência de si, ele diz o seguinte, o que eu quero para mim, para esse projeto, é um Moisés? Não dá. Ser o que se é não se resume a uma postura, a uma ação, a uma identidade. Sabe essa identidade fixa, acabada? Mas é um profundo processo. Ser quem se é não está dentro de uma estagnação, de uma resignação que estamos a buscar, mas de nos enxergar livres em escolhas que vão permeando nossa história de sentido, que vai fazendo a gente se reinventar e nos transformando. É isso. Eu tenho agora a possibilidade de escolher, e aí a voz de Deus vem acerca disso. Deus está dizendo assim, Gideão, você pode escolher agora o teu destino. O que é que você faz com isso agora? Permeia a tua história de sentido e de valor. Ser o que a gente é, de alguma maneira, é a gente estar livre dos acúmulos que carregamos da existência, que parece nos prender o tempo todo a uma demanda, um regramento, uma recompensa, para a gente sentir-se amado. Parece que a gente vive isso o tempo todo. E aí eu lembro
uma vez, conversando com a Beatriz, a minha filha, e a gente falando sobre escola, aí ela disse assim, papai, se eu tirar 9, o senhor vai continuar me amando? Eu disse, claro, sim. Aí ela começou a descer o sarrafo, né? Se eu tirar 8,5? Claro, vamos continuar. É óbvio. Aí ela foi descendo e chegou assim, disse assim, e se eu tirar 5,5? O senhor vai continuar me amando? Eu disse, claro, porque o meu amor não está relacionado à tua capacidade de tirar 10, 9, 8. Independe disso. Uma experiência simples, mas parece que a gente o tempo todo vive acumulando, carregando na existência e ser preso a isso, a essa demanda, a esse regramento, a essa recompensa, para a gente se sentir amado. Gideão duvida porque vive à sombra da tribo, do clã e depois da família. Essas estruturas íntimas, próximas, que vão condicionando a gente, e às vezes vai condicionando tanto a gente, que a gente agora nem consegue acreditar em si mesmo. E aí eu vejo a presença divina como essa narrativa, dentro dessa narrativa, a experiência divina é como esse olhar terapêutico. É como se a partir de agora Gideão não precisasse mais se esconder de qual parte ou faceta do seu ser, mas ele pode ser inteiro. E por isso mesmo intenso. Não é um caminho fácil. E nem sempre prazeroso. Mas é desafiador e constante. É uma abertura fundamental para um recomeço, para uma nova chance, um jeito de não se esquecer do mundo em que vive, mas viver também existencialmente responsável por esse mundo e por si. Percebe que aqui a dimensão se aprofunda. Gideão, eu te trago à tona porque você, de certa forma, está envolvido tanto nesse automatismo de apenas livrar o trigo, quem sabe, só para a tua tribo. E você perdeu o contato com o seu próprio coração. E você acreditou apenas que é refém dessa estrutura aí, próxima, íntima, que de alguma forma impossibilita de você acreditar em você mesmo. E é por isso que as palavras não são à toa. Valente guerreiro, faça com tuas forças. Percebe? É uma acreditação no outro. Então, essa presença, essa experiência divina que se revela aqui nessa narrativa de uma maneira fantástica, é sobre isso, essa devolução de a gente não ter mais dúvida de quem a gente é, daquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. Não são as vozes mais da infância que vão ditar o nosso destino, não são as vozes do mercado que vão dizer qual é o valor que a gente carrega para a nossa vida, para as nossas relações, para a nossa existência. Existe uma outra forma da gente encarar e dizer assim, eu sou tomador do meu destino, por isso sou inteiro, sou intenso, e por isso que eu vou viver com todas essas forças e beleza. E aí o Fernando Pessoa diz uma coisa assim que é muito importante para a gente. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Segundo e último. A nossa vitória é criar na luta pela sobrevivência instantes de cuidado e contentamento. De novo, vamos olhar para o texto bíblico com sutileza. O que é essa história aqui, gente? É uma luta de resistência. É uma história sobre resistência, sobre luta, sobre sobrevivência. Não tem nada heróico aqui, vai? Porque a narrativa judaica, hebraica tenta apresentar, né? Os heróis,
da construção de um povo. É normal isso. Né? Os heróis da pátria, nós temos aqui no Brasil, dentro da historiografia, um livro chamado Heróis da Pátria. Mas no pano de fundo dessa narrativa, o que tem aqui é uma luta por sobrevivência. E aí o Gideão faz um movimento aqui, que é bem interessante. Ele vai ser um chefe gourmet, igual o Nilo. O Nilo é um chefe gourmet. Gideão vai preparar uma refeição, como uma espécie de oferenda, de sacrifício, para ter uma resposta diante de um momento em que a vida é dura. Percebe? Como assim? Estamos em guerra. Como assim? Tem inimigo à espreita. Como assim? A vida está por um fio. E aí o cara sai e diz assim, espera aí, aguarda aí debaixo da árvore. Vamos pensar nessa relação aqui, nesse encontro, não com um olhar espiritual, mas humano. O cara chega com uma proposta, o anjo chegou, uma pessoa, meu irmão, é o seguinte, tu é bom, percebi aí pelos teus movimentos que tu tira o trigo, a maneira como que tu consegue afiar as espadas, dá certo, eu acredito em você, vamos lá, coragem, você tem força, você é um cara forte, valente e tal. Aí o Gideão diz assim, peraí, eu vou preparar uma refeição para a gente saber que história é essa. Percebe? A gente diminui a gravidade da narrativa. Existe ali um encontro, aí o cara está aqui guerreando, lutando, aí ele diz, não, vamos fazer um café? Tem uma conversa séria com você. Prepare-se, viu, que no dia que eu dizer para você assim, vamos tomar um café, né? É uma conversa séria. É algo que, de fato, precisa ser olhado com sutileza. Então, aqui é um momento grave, a vida é dura, árida, difícil. E aí, quem é que tem tempo, gente, para isso, para fazer essa refeição? E aí eu considero que esse movimento é uma insinuação para a nossa vida agora, em 2024. A nossa vida, por mais desgastada, corrida, sofrida, que se encontra muitas vezes fragmentada por nossa luta em sobreviver, ser conduzido por instantes de contentamento, de cuidado, pode ser a nossa maior vitória, pode ser a nossa salvação. Mesmo na urgência que os nossos tempos nos demanda, talvez essa fuga, esse furo, essa pausa, essa intervenção que se abre para que a gente olhe um pouquinho para a vida, para saborear o que já temos, já pode ser o início de uma doce revolução e transformação em nosso coração. E é isso, essas pequenas alegrias, esses pequenos instantes, essas pequenas aberturas podem fazer com que a gente devolva sabor, intensidade à nossa existência. Gideão não tinha posse da terra. Estou terminando, viu? Eles não estavam vivendo em um projeto de liberdade, mas mesmo assim ele encontra tempo para pegar um cabrito, traz o pão, estava lá também malhando o trigo. Ou seja, pequenas doses de esperança de uma vida que não se resume à luta, à guerra, à derrota ou à vitória. Em outras palavras, não se torna um discurso apenas em busca de dinheiro, de prestígio, de um bem, de uma nova profissão. É essencial a gente criar espaços na nossa agenda para a gente alimentar o coração com outros afetos, outros encontros, outras forças que nos devolva por um instante a alegria, quem sabe, de viver. Quem sabe de viver. Por um instante. Coloca na tua agenda, no teu dia, na tua semana. Faz sagrado esse momento em que você intervém no tempo, criando oportunidade para você. Essa vai ser a tua vitória. Esse é o lugar que vai te devolver encantamento. Esse é o momento onde você vai ter a chance de tocar o teu coração e tocar o outro, quem sabe, com presença, com mãos estendidas, quem sabe, é com delicadeza, é com enternecimento. Porque uma hora a gente se cansa de tornar a nossa vida em uma existência maçante,
viver apenas para liquidar dívidas e renunciar aos afetos. Uma hora o corpo pede, a alma deseja que possamos tornar a nossa existência em um dom, apesar de amanhã ser segunda-feira. Mas deixa eu te lembrar, quinta-feira é feriado. Quinta-feira é feriado. E sexta-feira pode ser imprensado, para mim, né? Aí eu termino com a Clarice Lispector, a diva inspiradora do Márcio Cardoso. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. O que a gente precisa tornar, quem sabe, uma espécie de despedida de fato? Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora de minha própria vida. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Deixa eu dizer uma coisa. Pega leve quando você fracassar, quando você errar, quando você não alcançar os teus objetivos. Mas além de pegar leve, se pergunta assim, poxa, será que isso que eu estou desejando não tem a ver com uma estrutura a qual eu estou dentro, que vai me levando como uma onda forte, que eu não consigo resistir e dizer não? Será que é mesmo esse desejo que eu tenho? É a minha vontade, é o meu projeto? Meu projeto, seu projeto. Seu, indivíduo, sujeito. Ou será que... Porque a inveja, ela não vem assim, sabe, gente? Descarada. E cá entre nós, ninguém se assume invejoso. A gente diz assim, a inveja do bem, pastor. Inveja do bem. Não. É que a gente olha, às vezes, tem um padrão de vida ali, aí que você diz assim, eu queria para mim, mas ele não é teu. E quem disse que ter esse padrão de vida vai te tornar uma pessoa mais bonita, mais sensível, mais alegre? Cá entre nós, é óbvio, gente, que a gente precisa de grana, precisa de dinheiro, né? A gente precisa para sobreviver. Mas a tua vida vai ser só isso? Percebe? Então não se martiriza porque hoje é 26 de maio e você está liso. Bem-vindo aos tantos milhões de brasileiros e brasileiras. Entende? Mas existem outras coisas. Existe um almoço, a qual você agora pode aproveitar muito bem. Não precisa ser uma alma negra para você beber no teu almoço. Vai, tem gente que gosta de quinto do morgado, e tudo bem. Um chalice, ok. Percebe? Mas o valor não está nessas coisas, mas na presença. Na maneira como que você se dá conta do outro. Pode ser um suco de cajá, um suco de caju. Ontem eu bebi suco de cajá e de caju e estava bem feliz no aniversário do Caetano. Entende? Porque existem pessoas ali do outro lado da mesa, onde te dá
uma sensação tão boa de pertencimento, de que você está sendo cuidado, que você não precisa usar uma máscara de gente forte, poderosa. Baixo que a gente é. Ser quem se é parece uma coisa muito fácil, mas dá um certo trabalho. Dá um certo trabalho. Porque às vezes a gente escapa muito fácil. Muito fácil. E é sutil a maneira como a gente vai se perdendo. É sutil. Acredite. Existe uma expressão antiga. Eu sou novo, mas a minha referência evangélica é antiga. O diabo vem com um sapatinho de algodão, né? E o diabo, a palavra diabo tem a ver isso, tem nesse sentido diabólico, é o que faz você ser inimigo da vida. Quais são os processos de ações, de decisões e de certa forma daquilo que você poderia fazer e não fez e tornou a tua vida inimigo ou inimiga da própria vida. Você tem medo de fracassar. A tua vitória está naquilo que o Emicida canta e diz assim: pequenas alegrias da vida adulta. Vamos olhar mais com carinho para isso, para esses instantes. Está ali a nossa salvação. A gente tem uma canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que esse tempo seja a devolução essencial, primordial daquilo que a gente é. Que a gente não tenha medo dos nossos insucessos, dos nossos tropeços. Quem sabe, pelo caminho a gente encontre um instante de contentamento, de graça, de leveza, de redenção, de salvação, de devolução ao sabor da vida, da existência. Quem sabe a gente pode se libertar hoje de tantas vozes que a gente carrega, que faz com que a gente não acredite em quem nós somos. Que a gente possa ouvir a tua doce voz a nos dizer: Tu és meu filho, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. A gente não precisa colocar uma máscara, a gente não precisa exercer, fazer, desempenhar. Basta acolher o que já somos. Que esse tempo seja isso. Um momento onde é que a gente vai encontrar vitória, não nas coisas, mas nos encontros. Não nos objetos que nos consomem, mas a maneira como que a gente vai usufruindo da vida. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa repousar sobre cada um. E que a semana de cada um seja leve, promissora e cheia de vida. Se você deseja e acredita, diga amém. Deus abençoe, bom almoço.